E bom dia, pessoal. Bom início de semana aí para nós. Estamos aqui no arquivo que eu tenho na página 72. Peça retorno quântico. Correto, Jorge? E aí, no livro, Não, a gente chegou a ler esse, tia. A gente parou no seguinte. A gente vai começar, página 57. A física quântica é sem sentido. é verdade. 73 no arquivo. Página 57 do livro. Ok? Alguém gostaria de dizer algo? Maitê. Maitê, minha amiga. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Sempre juntos, né? Sim. Na verdade, eu quero falar só, na verdade, um agradecimento mesmo. Eu estava com os problemas de saúde, não estava conseguindo acompanhar aqui, mas eu sempre assisto as gravações. E numa delas, nas últimas, agora que você falou, eu sempre estava com dificuldade, eu vejo muito clara a minha resistência em me conectar, né, nessa questão da meditação, de ficar em silêncio. E nas últimas gravações você falou de um momento que você teve e falou do livro As Sete Leis Espirituais. E nesse momento me veio a memória, né, de quando a gente fez o estudo lá em 2020, quase durante um ano, sobre esse livro, e quanto foi maravilhoso esse processo, né? E eu havia, como se dito, meio que esquecido. Então foi muito bom me reconectar com essas memórias, que fez muito sentido do estudo que a gente está fazendo também, né? E aí eu voltei a ler todos os dias o livro de novo, né? Cada dia um capítulo, para me fazer essa reconexão. Então eu queria agradecer. Certo. Você está morando em Minas ainda? Não, eu já tem quase 2 anos que eu estou em São Paulo. Está em São Paulo. A Maitê, falando assim de física quântica, né? Atração do campo e coisas desse tipo, porque quando você vai assim movimentar o seu propósito, você nesse campo, né, que a gente está, essa coisa assim de cliente é relativo, né? Relativo. As pessoas que chegam para você são pessoas que estão sendo atraídas por aquilo que você está emanando. E de alguma forma essas pessoas entendem num nível mais profundo que você tem para oferecer aquilo que elas estão precisando. Né? E a Maitê foi um exemplo disso, porque a gente nunca tinha se visto, nunca tinha se visto, se conhecido, nada, né, Maitê? Acho que foi em 2009, 2019, 2020, alguma coisa assim, né? Ela morava em Minas, 2019. morava em Minas Gerais, e aí eu dei um grupo presencial em São Paulo, na Vila Mariana, e ela mandou uma mensagem para mim, falou que estava querendo vir para esse grupo, do nada, né? E aí eu falei, então vem. E aí ela pegou lá um ônibus e veio até o grupo, fizemos o grupo e estamos aqui juntos até hoje, né? Então, esse caminho do propósito, né, que a gente está aqui sugerindo, percorrendo, ele é um caminho que, de alguma forma, você vai também, a partir do seu serviço no mundo, você vai fortalecendo laços de amizade, né? Você vai fazendo amigos. Eu, assim, vou fazendo amigos, eu sinto, né? Tenho muitos amigos, através do serviço que você presta, independentemente do que seja. Você não precisa ser um terapeuta, não precisa, mas por quê? Porque é o seu amor em movimento, né? Você coloca o seu amor em movimento na sociedade e você vai atraindo as pessoas que de alguma forma estão ali disponíveis e abertas para receber aquilo que você tem de melhor dentro de você, né? E aí tem pessoas que querem receber o que você tem para oferecer, tem pessoas que não querem receber o que você tem para oferecer, e esse movimento é um movimento natural.
né? Por isso que eu digo, todo o trabalho que você precisa fazer é se conectar dentro de você, se conectar com você, com o seu valor pessoal. E aí, a partir desse lugar, você inspira e atrai outras pessoas, porque nesse mundo, esse mundo está muito carente de gente que tem boas intenções, né? Então, eu fico muito feliz de ver você aqui, Maitê. Já estamos indo aí para o nosso sexto ano juntos. Eu percebo sempre você aqui nos grupos, né? Nas nossas atividades, masterclasses. E então, a casa é sua, minha amiga. Fica sempre à vontade, tá bom? E você tá bem? Como é que tá a sua vida? Ah, Que eu, aqui, a gente estuda aqui livro, né? A gente estuda livro aqui, é um contexto, né? Assim, só para explicar. Na verdade, eu tô querendo saber se vocês estão bem, se vocês estão conseguindo fazer uma coisa boa aí na vida de vocês, se tá conseguindo ser um pouco feliz. Diga, minha amiga. eu tô com os desafios de saúde física, né? E acho que também isso implica também na questão emocional também. Mas eu consegui agora achar uma médica integrativa e agora estou fluindo mais. Eu estou sentindo isso que está melhorando algumas questões assim. É, e eu tenho a questão com o trabalho, então que eu quero mudar de área, mas aí eu fico sempre pensando o que que eu vou fazer, então eu venho seguindo aqui, escutando para sempre aprender mais. Ver se abre uma luz aí, né? Isso, Você tá trabalhando? trabalho. Trabalho no Ótimo. Você comércio tá e quero no migrar para as comércio. outras áreas. Eu me lembro que você tinha uma questão com alimentação, não era isso? É, ainda tem. Tá. É isso. Olha só, né? Às vezes, os problemas de saúde, eles são a sua luz, porque eles estão te mostrando o seu caminho, né? Eles estão mostrando o desequilíbrio que tem na sua vida, para que você possa curar esse desequilíbrio primeiro e depois oferecer para as pessoas a sua experiência de vida, né? Porque o que você oferece é a sua experiência de vida, é o seu ouro. Eu ouvi uma história uma vez de um rapaz que ele foi estudando isso, né? Se entrega para o fluxo, escuta a sua intuição. E aí ele resolveu tomar coragem e se entregou para o fluxo. E aí nessa entrega para o fluxo ele sofreu um acidente e quebrou a perna. Num- E, e aí ele ficou se questionando, né? Pô, segui minha intuição, achei que ia dar tudo certo. E aí de repente acontece isso. Deu aquela falta de confiança de novo, né? E aí, dentro do processo dele, quando ele mergulhou mesmo no processo que ele estava, ele foi entendendo que ele precisava criar uma prótese específica para determinadas lesões, igual a que ele teve na perna dele. E aí ele se alinhou com o Dharma dele, criou uma empresa que fabrica determinadas. Às vezes, esses desequilíbrios de saúde, eles estão dizendo, estou fazendo suposições, tá? Eu não sei, mas estou fazendo suposições. Sim, Às vezes esses desequilíbrios de saúde, eles estão dizendo que determinados alimentos já não estão sendo mais bons para você. E aí, através desse estudo, é que você vai abrindo o seu caminho. Através da aplicação, né, desse estudo na sua própria vida, transformando conhecimento em sabedoria, é que você vai abrindo o seu caminho, né? Igual que aconteceu comigo. Eu estava me sentindo desencaixado e através desse desequilíbrio eu encontrei o meu caminho. E eu só posso apoiar as pessoas hoje de alguma forma porque isso faz parte da minha experiência pessoal. Eu conheço exatamente cada cantinho dessa passagem. Eu conheço os medos,
eu conheço as impotências, eu conheço muito bem o desvalor, conheço, assim, olha. Determinado ponto da minha jornada, eu achei que eu jamais ia conseguir me encaixar, sabe? Eu tinha essa crença dentro de mim, que as pessoas não iam gostar do que eu tinha para oferecer. Eu tive que olhar para ela e tive que entender o porquê que eu sentia aquilo daquela forma. Aí você pode dizer, mas por que que tem que ser assim? Porque essa é a luz do seu caminho. Esses desafios, eles estão trazendo a semente do novo, né? Então, o que eu sugiro para você é que você faça uma pesquisa mesmo, encontrar aí, não sei se essa talvez seja já a médica, mas que você possa compreender o que que é que o seu corpo está rejeitando, desde a parte mais material, assim, que eu digo, que é o seu alimento que você coloca para dentro, até da parte emocional, até da parte mental. Como que você está alimentando esses seus corpos? E também da parte espiritual, porque o silêncio é o alimento do seu espírito. Então, de alguma forma, estamos falando de nutrição. Qual é o desequilíbrio dessa nutrição que está acontecendo na sua vida? Está te dizendo, está te mostrando a direção, para que você possa se sintonizar com o ensinamento que está chegando, e aí, a partir desse lugar, você transformar o seu campo quântico em volta de você, através dessa experiência. Tudo é sintonia, né, pessoal? É vibração. Se você sente que está pesado, por exemplo, é porque você está identificado com essa sintonia de peso. E a notícia boa é que sim, você pode transmutar isso. Você pode se sintonizar com uma frequência mais leve. É uma questão de buscar dentro de você. Não tem nada fora, nada. Tudo está dentro. Certo? Então, vamos Certo. seguindo aí no seu caminho, né? O tempo é relativo. Você fala, nossa, mas a Maitê está nessa procura há 6 anos. Muito pouco tempo, perto da sua estrada toda, né? Sim, Então, é persistência, resiliência, purificação, para tirar as capas que impedem a sua natureza de se manifestar, né? E aí ela se manifesta e espelha na sua vida material. Tá dando para entender isso que eu estou dizendo, pessoal? sim, para mim sim. Ótimo. Mais alguém gostaria de falar algo? Guilherme, hoje, que surpresas hoje? Surpresa. Tudo bom, Guilherme, meu querido? Acho que, acho que a internet dele lá não deve estar boa. Gente, pessoas aqui Sim, a internet antigas. está mais ou menos, está dando para me ouvir? Tá dando, desliga sua câmera para você falar direitinho. Ah, tá, beleza. Sim, a internet está flutuante aqui, mas hoje eu estou presente, hoje à noite também vou escutar a sua live. Quero ouvir um pouco mais e quem sabe integrar aí a pós. Legal. E você tá bem aí, Guilherme? Como é que tá aí o seu empreendimento, a sua terra, terra das águas? Então, as aventuras, né, e a proposta, infelizmente a internet não tá boa, então não deu para escutar, né? Eu escutei só a moça, né, precedente falando 6 anos na busca, né? Eu tenho 10 anos e a vida me deu um super presente de eu ter que me retirar dessa terra, porque a gente teve alguns desacordos e desavenças com a proprietária
e a vida me convidou a me retirar de lá, né? Então, estou novamente na busca de um espaço. E tá tudo certo, né? Observando e entendendo também por quê, né? O porquê de tudo isso e deixando fluir. Sim, certo. Mas depois gostaria de conversar um pouquinho mais com você, com o Fê, com o Naraia, enfim, para poder até entender mais o que que poderia fazer sentido hoje. Eu sei que o Naraia traz, né, um acompanhamento de business, né, conscientes, etc. Ou de integrar após, enfim, gostaria depois de conversar com vocês. Tá bom, a gente se fala. A gente te ouve e entende um pouco melhor o seu momento, assim, mais especificamente. Mas, assim, tô só querendo dizer que tô feliz de te ver aqui de novo. De novo, não, né? O Bom Guilherme demais também tá também. sempre por aqui, a gente tá sempre se falando. É daqueles amigos bons, né? Que a gente faz aí na jornada. Muito bom, Gratidão. tá ótimo. Ok, então, pessoal. Então vamos. Alguém quer mais dizer alguma coisa? Inclusive, todos vocês estão convidados hoje a assistir essa masterclass, né? A Jornada do Propósito e o Novo Sucesso, que eu vou dar hoje à noite, né? Ele é uma masterclass aberta, é, não só para alunos da comunidade, que é o caso de vocês, mas para pessoas de fora também, para explicar um pouco, do que a gente está entendendo. Porque o que tem de gente aí passando mal na busca desse sucesso aí que implantaram na nossa mente, não é pouco não, viu? Gente assim que acredita mesmo que para receber alguma coisa do universo tem que passar por cima de si próprio. E é aí que começa o desequilíbrio, né? Crenças mesmo que a gente aprendeu assim na vida, Deus ajuda quem cedo madruga, tem que trabalhar muito para conseguir alguma coisa. Trabalho é coisa árdua, você primeiro trabalha, cumpre com a sua obrigação e depois você faz o que você gosta. Eu não sei quem inventou isso, de verdade mesmo. Alguém inventou isso daí, né? Porque da onde saiu isso? Por que que você tem que fazer o que você não gosta? Por que que você só pode receber aquilo que você precisa fazendo o que você não gosta? É uma dicotomia, né? Uma coisa assim, é um absurdo, na verdade. Você pode sim, claro, fazer o que você gosta e se aperfeiçoar nisso. Lapidar esse dom que nasceu dentro de você e transformar ele num talento, né? E aí percorrer a sua jornada. Então, um pouco disso que nós vamos falar hoje, tá? Então tá. Então eu vou aqui seguir na leitura do livro para a gente seguir o nosso estudo, tá? Então, página 57 para quem está com o livro, página 73 para quem está com o arquivo. O subtítulo é A Física Quântica é Sem Sentido. A física newtoniana postulava que sempre existe uma série linear de interações previsíveis e repetíveis. Você sabe, se A mais B igual a C, então C mais D mais E igual a F. Mas no mundo maluco do modelo quântico da realidade, tudo está se intercomunicando dentro de um campo de informações de dimensão mais elevada, holisticamente emaranhado além do espaço e do tempo como o conhecemos. Oba! Um motivo para a física quântica ser tão elusiva é que durante décadas fomos acostumados a pensar baseados em nossos sentidos. Se medimos e reafirmamos a realidade com nossos sentidos, ficamos empacados no paradigma newtoniano. Por outro lado, o modelo quântico exige que nosso entendimento da realidade não seja baseado em nossos sentidos. A física quântica é sem sentido.
Ah, o nome do livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Fê, se você puder aí apoiar a Yoselin, mandar para ela aí. Então, vou retomar aqui. Por outro lado, o modelo quântico exige que nosso entendimento da realidade não seja baseado em nossos sentidos. Então, a física quântica é sem sentido. No processo de criação da futura realidade via modelo quântico, nossos sentidos devem ser os últimos a experimentar o que a mente criou. A última coisa que experimentamos é o retorno sensorial. E aqui, quando nós estamos falando de sentidos, nós estamos falando tato, audição, visão, olfato, paladar, tá? A última coisa que experimentamos é o retorno sensorial. Por quê? O quantum é uma realidade multidimensional que existe além de nossos sentidos, em um domínio onde não há corpo, nem coisas e nem tempo. Então, para migrar para esse domínio e criar a partir desse paradigma, você precisará esquecer o seu corpo por um tempinho. Também terá que desviar a atenção de seu ambiente externo, todas aquelas coisas com que você se identifica em sua vida. Sua esposa, filhos, posses e problemas, todos são parte de sua identidade. Você se identifica com o mundo exterior por meio deles. Por fim, você tem que perder a noção do tempo linear, ou seja, no momento em que está intencionalmente observando uma potencial experiência futura, você tem que estar tão presente que sua mente não mais vacile entre memórias do passado e expectativas de um futuro igual ao usual. Não é irônico que, para influenciar sua realidade, o ambiente, curar seu corpo ou mudar algum evento em seu futuro. Desculpa, peraí, a pontuação. Não é irônico que, para influenciar sua realidade, o ambiente, curar seu corpo ou mudar algum evento em seu futuro, tempo, você tem de se soltar completamente de seu mundo externo, sem nada. Liberar sua consciência de seu corpo, sem corpo, e tem de perder a noção do tempo, sem tempo. Na verdade, você tem de se tornar consciência pura. Faça isso e você terá domínio sobre o ambiente, seu corpo e o tempo. Ambiente, corpo e tempo. Eu afetuosamente os chamo de os três grandes. E, como o mundo subatômico do campo é constituído puramente de consciência, você não consegue entrar nele de outro modo a não ser via sua própria consciência pura. Você não consegue passar pela porta do campo quântico como um alguém. Você deve entrar como um ninguém. Seu cérebro tem a aptidão inata para aproveitar essa habilidade. Continue sintonizado para saber mais. Quando entender que, em termos biológicos, você está plenamente equipado para fazer tudo isso, deixar esse mundo para trás e entrar em uma nova realidade além do espaço e do tempo, você ficará naturalmente inspirado para aplicar isso na sua vida. É... Puxa, é difícil de entender, né? Como que eu largo o corpo? Como que eu largo o tempo? Como que eu largo os meus sentidos, as coisas externas, o ambiente, né? Olha, eu não saberia explicar exatamente. Eu acho que a gente vai aprender junto aqui na hora que ele começar a trazer as ferramentas, né? Mas uma coisa que eu sei é que a prática do cultivo do silêncio é a porta que te permite entrar. Eu não saberia explicar como entrar, mas o que eu sei é que as experiências que eu tive, elas foram no silêncio.
Então, você preparar um tempo, separar um tempo da sua agenda para fazer essa prática é a essência do que estamos estudando. Aí você fala, pô, mas eu não tenho tempo. Esse pensamento passou muito pela minha mente depois que eu comecei a ter filhos, né? Eu falo, eu vou fazer silêncio, eu acordo, meus filhos acordam 6 horas da manhã. Depois que eles dormem, o que que eu vou fazer? Tomar banho, jantar, cuidar de mim. Aí eu chego para deitar, eu tô assim, exausto. Aí minha mente ficava falando, né? Ah, tudo bem, você tem filhos. E aí eu comecei a prestar atenção nesses pensamentos. Eu falei, como assim? Se o que nutre o corpo, o que nutre o nosso ser é o silêncio, por que que eu não estou fazendo? Se essa é a coisa mais importante que eu tenho para fazer, né? Aí hoje, 5 horas da manhã, acordei. Tô dizendo assim, um tempo atrás, né? Agora entendi. Então, 5 horas da manhã acordei. Simplesmente não pensei. Sentei e fechei os meus olhos. O despertador tocou, porque se eu fico assim 3 segundos, a minha mente ela vai querer me pegar. Ela vai querer dizer que eu estou cansado, que eu poderia dormir um pouco mais, que fui dormir tarde ontem, viajei ontem. Nem pensei, sentei, fechei os meus olhos e só fui abri-los às 6 horas da manhã, que é a hora que meu filho acordou. À noite, a mesma coisa. Você senta e fecha seus olhos, né? A gente precisa realmente assim se desidentificar desse tipo de pensamento, né? Essa ação, ela é uma ação que ela tem que nascer da sua consciência, né? Ela tem que nascer da parte que diz sim para você, para o seu bem-estar. Não sei se vocês já ouviram falar nessa frase, mas a frase diz assim: a paz que você procura está no silêncio que você não faz. Aí, às vezes, a gente fica assim na nossa vida lá, falando, pô, por que que eu sofro tanto, né? Tem gente que nem questiona isso, na verdade, né? Tem gente que nem questiona, tem gente que nem sabe que está sofrendo. Mas aqui eu acredito que vocês, que já estão nesse caminho de autodesenvolvimento, devem fazer essa pergunta. Poxa, por que que eu sofro tanto? Né? Quem aqui já se pegou pedindo um conforto para a vida, para o universo? Um dia, assim, eu sempre fui muito rezador, né? Assim, rezador mesmo. E aí, quando eu aprendi que eu podia pedir, eu pedia muito conforto. E aí eu pedi e recebia. Eu pedi e recebia de verdade. O universo, ele me dava esse conforto. Só que eu não conseguia sustentar. Aí, depois de um tempo, voltava aquele mesmo sofrimento, aquela mesma angústia que eu estava sentindo. Aí, um dia eu fui pedir esse conforto, veio uma intuição. Falou: esse conforto que você está pedindo, ele precisa ser sustentado no silêncio diário. Preste atenção, né? Faça a sua prática de manhã e preste atenção no seu dia, como que ele discorre. Perceba como você fica mais presente, perceba como você não se envolve em entropias do dia desnecessárias. Aí, um outro experimento, faça silêncio antes de dormir e perceba como é o seu sono. Perceba a qualidade do seu sono, a qualidade do seu descanso quando você faz um silêncio antes de você dormir. Porque quando a gente está acordado, a gente vive numa realidade. Quando a gente está dormindo, a gente vive em outra realidade.
A gente continua vivendo. E você fazer silêncio pela manhã, você está acolhendo e absorvendo as experiências que você teve quando você estava na realidade do seu sono. Então você ajusta o seu canal para você ir para a vida. Quando você vai meditar antes de dormir, você absorve e alinha o seu canal de todas as experiências sensoriais que você viveu durante o dia. Você já percebeu quantas coisas que você vive no seu dia? Quantos estímulos externos? Só de você abrir o olho, você já tem um estímulo. É a luz, é a mosca que passou, é a comida, é o barulho. A gente está constantemente assim exposto a estímulos. Quando você chega no final do dia, o seu aparelho ele está carregado de estímulos. Então, se você não faz essa prática, aonde que você fica sintonizado? Sintonizada, você fica sintonizado na periferia, que é onde está o barulho das ondulações dos estímulos. E aí, quando você entra no seu sono, você vai nessa sintonia. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E às vezes você tem experiências durante o seu sono extrasensoriais, porque todos têm, né? Que você continua ligado pelo fio vital. Você vive em outra realidade quando você está dormindo, apesar de você não saber. Alguns até às vezes têm consciência, porque têm sonhos. Sonhos ruins, sonhos bons. Tudo você navegando no seu universo interior. E aí, quando você acorda, às vezes você acorda de uma noite esquisita, você percebe que às vezes você tá meio, acorda assim, meio tapa virada, meio do avesso. Por quê? Porque foram experiências que você viveu que você ainda não pôde integrar. E aí você levanta e ajusta. Tudo isso vai te sintonizando num lugar mais profundo dentro de você. Você sai da periferia. E nesse lugar profundo é onde se encontra essa consciência pura que ele está dizendo. É o que te permite ficar presente. Porque assim, você pode até, assim, no Não Temas o Mal, por exemplo, que a gente está estudando à noite, segunda-feira, hoje não vai ter, né? Hoje vai ter a Masterclass. Mas assim, no Não Temas o Mal, ele vai ser muito bom, porque ele vai trazer consciência para você. Ele vai trazer consciência das suas defesas, ele vai trazer consciência das máscaras que você usa, de como você atua no seu eu inferior, de como você faz para criar essa realidade que você está vivendo hoje. E vai te ajudar a tomar conhecimento. Mas para você transformar esse conhecimento em sabedoria, você não consegue fazer isso se você não faz a prática. Então, assim, o Dr. Joe Dispenza, ele pode até ensinar uma técnica para a gente, porque eu não sei, porque eu também não li o livro ainda. Mas o que eu sei é que se você vai entrando nesse campo de silêncio, naturalmente você vai se sintonizando com uma frequência mais quântica. Então, gente, assim, é, eu entendo a resistência, eu entendo. E eu não acho que você talvez vá sair daqui desse encontro, com essa disciplina pronta. Você vai ter que exercitar a sua força de vontade. Por quê? Porque a rede neural de não fazer, ela é muito grande já. Os caminhos cerebrais, do jeito que a gente vive, no modus operandi de hoje, é grande. Há muitos anos que a gente vive nisso. Para você criar um novo hábito e esse hábito se tornar natural, ele vai exigir que você use a sua força de vontade, que é o maior poder do ser humano, né? A força de vontade, ela é a mãe das virtudes.
Se você ativa a sua força de vontade, você vai ativando todas as outras virtudes: coragem, confiança, entrega, harmonia, amor. Mas você precisa dar esse passo na sua direção, vencer as suas resistências. Às vezes você vai sentar assim, vai vir, você vai ser bombardeado por pensamentos. Abre o olho, abre o celular, abre não sei o quê. Você respira e observa. Respira e observa. Às vezes você pode até pegar o celular na mão assim, né? Você pega, abre o olho. Aí você olha na presença, coloca o celular de volta e fecha o olho de novo. E que resistência é essa? É a resistência de você ficar com você mesmo. E o que que a gente fica fazendo? A gente não quer ficar com a gente mesmo e a gente quer que o outro acolha aquilo que a gente não está acolhendo. Percebe? Aí, naturalmente, eu estou dando energia para carência, que eu estou indo para fora. Eu não consigo ficar comigo. O momento presente, ele pode ser assim muito desafiador, muito desafiador. Agora mesmo aí onde você está, ó, nesse momento, se você prestar atenção em você, ele pode estar bem desafiador, mas não tem outro lugar para ficar. Ao mesmo tempo, o momento presente ele pode ser divino também. Mas você só consegue se sintonizar com o momento divino passando pela introdução e pelo treinamento de ficar com um momento que não é divino. Por quê? Porque a luz é infinitamente mais potente do que a sombra. Se você não consegue sustentar sua presença na sombra, você não vai conseguir sustentar sua presença na luz. Aquilo vai te rachar no meio. Então é quase que uma introdução, assim, é um teste. Sabe aquela prova para você entrar num lugar? É você conseguir ficar presente no seu deserto interior. Sabe aquele deserto que você sente solidão, que você sente angústia, né? Porque às vezes eu vou fechar o olho e eu vou ter que lidar com determinadas incoerências dentro de mim. Eu vou ter que olhar que o meu ser está clamando para que eu vá para a direção direita e eu estou insistindo em ir para a esquerda. E eu não tenho coragem de soltar esse caminho que eu criei indo para a esquerda, porque tem muita coisa em jogo. Às vezes tem um emprego, às vezes tem um casamento. Você fechar o olho mesmo e receber a verdade mesmo, às vezes que seu casamento está falido, por exemplo. Fechar o olho e receber a verdade de que você não aguenta mais aquele emprego. A gente não quer. A gente prefere viver dormindo. Mas em algum momento você vai ter que olhar para essa incoerência e atravessar o deserto da transição, que é a desconstrução daquilo tudo que você construiu com base no eu falso. Então, não é uma coisa tão simples isso que nós estamos dizendo aqui. Por isso que a gente se encontra, se encontra, se encontra, se encontra. 6 anos, 10 anos, e repete. E aí, cada vez um pouquinho mais você vai. Cada vez um pouquinho mais você vai. Vai para onde? Em direção a você mesmo, que é o campo quântico, né? Nós somos prosperidade pura, né? Nós somos assim seres capazes de co-criar nossa realidade.
mas a gente prefere assumir a identidade da vítima, porque a vítima é mais confortável, né? Entre aspas. Porque eu não preciso fazer muita coisa, só preciso reclamar só e acusar. Eu reclamar e acusar, tá bom, é o papel da vítima, é mais confortável. Então aí você tá assim porque é culpa do outro, é culpa de não sei o quê, é mais fácil, né? Do que você pegar mesmo assim o boi no chifre da sua mão e você falar, cara, isso aqui não tá bom pra mim, não tá bom pra mim. Deixa eu ir lá olhar, né, as memórias, os sentimentos congelados, o que tá travando, o que que eu construí com base nessa realidade e realmente ter a coragem de recomeçar. É quase assim, nasci tal dia, em tal cidade, em tal família, e cheguei aqui até hoje. Assim, quais foram as escolhas que eu fiz? O que que baseou? Foram ações, foram reações? O que que foi? A maioria da humanidade constrói a vida com base na reação ao medo. Eu sinto medo e reajo, eu sinto medo e reajo. Eu vou construindo um castelo todo. Sabe aqueles puxadinhos meio sem nexo assim? Eu não volto para mim e falo, peraí, o que que eu desejo e almejo para mim? Claro que vou trazendo aqui uma lembrança do meu amigo Fernando Velato. Ele diz que na época dos samurais existiam dois tipos de desses ninjas, né? Existiam os samurais e os ronins. O que que diferenciava o samurai do ronin? O ronin, ele tinha às vezes as mesmas habilidades dos samurais. Então você pode pegar esse conhecimento aqui que eu estou te passando e utilizar ele em benefício próprio. Se você faz isso, você é um ronin, que é os samurais que ficavam brigando na porta de bar para ver quem era o mais forte. Não pode nem dizer que é samurai, né? Ronin mesmo. O samurai, ele é alinhado no propósito. Então o seu pensamento ele tem que ser assim: como eu cocrio uma vida boa para mim, para que eu possa servir confortavelmente? Essa é a sua guia. Não se desvie disso, porque senão tudo que eu estou te passando pode ser até que você se enrosque mais do que você já está enroscado. Vai criar karma. Se você está alinhado no serviço, você está seguro, é seguro, você não deixa pegadas. Na verdade, você limpa karma. O seu dharma é a cura do seu karma, que foi o que eu estava dizendo aqui no início, né, para Maitê. O seu dharma é a cura do seu karma. Se você está sintonizada mesmo com o seu propósito, é natural que você vai chegando num lugar onde você vai entendendo como manifestar esse poder pessoal com responsabilidade. Eu posso, por exemplo, usar essas ferramentas que eu estou dizendo aqui para olhar para você e mandar uma vibração boa para você, por exemplo. Eu posso, eu tenho essa escolha. Mas eu posso também mandar uma energia negativa para você. Por isso que eu preciso ter autoconhecimento. Quem que está atuando dentro de mim? E não tem como falarmos assim, então vou abrir aqui para vocês, né? Porque já que vocês estão aqui toda segunda-feira, vamos abrindo um pouquinho mais, que inevitavelmente esse caminho
ele vai te conectar com a sua herança espiritual. Porque para você servir no mundo, você tem que saber a quem você serve. A quem você serve? Quem é o seu senhor? Quem é a sua senhora? Se você não sabe, é importante que você busque essa resposta. Porque isso tem a ver com a sua conexão espiritual. Você só sustenta o propósito nesse mundo de uma forma perene, conectado com a sua linhagem espiritual, seja ela qual for. E aqui eu estou indo além de religiões, porque se você tem a sua religião, então se você gosta de Jesus, por exemplo, então sirva Jesus. Se você gosta de Iemanjá e tem essa linha ancestral no seu DNA, então sirva Iemanjá. Se você gosta de Buda, sirva Buda. Ou se você tem a ligação com os povos originários, sirva a divindade da natureza, o planeta Gaia. Mas a quem você está servindo? Né? Preste atenção, né? Porque assim, não tem como limpar o canal sem ter essa consciência, essa clareza. Eu não consigo entrar no campo quântico se eu não tenho essa clareza. Eu preciso estar com a minha mente limpa, focada ali, naquilo que eu tenho que fazer. Tá claro tudo isso que nós estamos aqui conversando, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que tá bom. Oi, Tiago, só antes de concluir, é que eu estava assim mesmo a refletir no que estavas a partilhar agora, que é bem profundo, não é? Quem é que você está servindo, não é? Porque eu estou a falar por minha experiência, não é? Porque muitas vezes nós vamos assim, vamos escolhendo, né, de várias fontes, não é? Porque estamos ainda assim no processo de entender, não é? O que é mais, o que é que ressoa mais com o teu coração. E agora isto fez-me pensar nisso, não é? Porque muitas vezes estás um bocadinho aqui, um bocadinho ali, e acho que estás aqui a tentar guiar, ou a tentar, né, que é bom a gente esclarecer mesmo, né? Quem é que a gente está servindo. E queria, sim, um bocadinho de tua expressão sobre esta coisa de às vezes a gente, né, ir vendo um bocadinho de fontes diferentes e qual é o teu parecer aí, porque agora fez-me refletir nisto, né? Sim. Eu sinto que em determinada fase da jornada, nós somos buscadores. É natural que a gente busque, porque é o impulso natural do ser humano buscar a felicidade. Então a gente vai procurando, a gente vai procurando. Então a gente experimenta uma coisa aqui, experimenta uma coisa ali, vê o que que faz. Então essa fase ela é natural, ela não está errada. Até que chegue em algum momento que você começa a chamar por essa conexão, porque você sente a necessidade mesmo de ter aonde entregar os seus trabalhos, né? Por exemplo, aqui nós estamos falando de boas vibrações na direção do outro, né? O que, o que é isso se não uma oração? Eu posso falar, vou mandar uma vibe boa para você, uma linguagem, né? Mas eu posso falar, vou rezar por você. Eu posso. Chega um momento que nós precisamos
ter um espelhamento vivo do nosso coração dentro da nossa própria casa, que é aquilo que chamamos de altar. O altar nada mais é do que um espelho da beleza do seu coração materializada fisicamente no centro da sua casa. Quando eu acendo uma vela, o que que é essa vela? Essa vela é a chama do seu coração que não se apaga. Então, conforme nós vamos aprofundando no caminho e a gente vai entendendo a complexidade do tempo que a gente vive, a gente vai entendendo que é sensato e sábio eu manter a minha vela acesa dentro da minha casa. Mas aí, quais são os elementos? O que que você coloca nesse altar? Uma imagem que represente a quem você serve, que é o espelhamento mais puro e mais fino daquilo que está gravado dentro do seu coração, no mais profundo. Você pode colocar uma árvore e acender uma vela para essa árvore. Você pode colocar uma imagem de alguma deusa, de algum deus, porque nesse mundo tudo se expressa de uma forma tão diversa, né? E cada um se conecta com determinadas frequências. E aí o que que você faz nesse altar? Você coloca essa imagem, essa representação do seu coração, e aí você trabalha com os quatro elementos para trazer equilíbrio e harmonia para a sua vida. Então você vai trazer flores, que representam a terra. Você vai trazer um copo de água, que representa a água. Vai trazer o incenso, que representa o ar, e a vela, que representa o fogo. É importante a gente fazer essas explicações, porque às vezes fica uma coisa meio fanática, às vezes, né? Assim, a gente até faz, mas não sabe por que está fazendo. Acha que é porque existe um Deus fora, né? Sentado lá na sua cadeira, olhando tudo que a gente está fazendo dentro do banheiro, né? Não, está dentro, está dentro de você. É você que harmoniza a sua vida. Claro que temos representantes fora. Quem pode questionar, né? A pureza e o amor de um Gandhi, por exemplo. Poderia citar outros, que são pessoas que estão fora, que já compreenderam isso que nós estamos dizendo aqui e que estão nos inspirando e mostrando o caminho. São mestres, são sábios, pessoas que são os cruzeiros que existem no mundo, né? Pessoas que realizaram essa verdade. Então você se inspira nelas, mas você não se inspira nelas de uma forma fanática. Você se inspira nelas para que você possa alcançar o mesmo lugar que elas. Às vezes você segue, você recebe direção, conselho. Essa fé cega, o fanatismo, ele é necessário também para a sociedade, porque muitos não estão preparados para entender que Deus não está fora, está dentro. Ainda precisam de uma figura externa. Isso dá contorno para a sociedade. Isso é um fenômeno social, isso dá contorno. A gente consegue se organizar em sociedade de uma forma melhor, né? A gente não sai fazendo, dando vazão para os impulsos inconscientes, né? Violências, agressões, maldades, tudo isso que a gente tem dentro. Então dá uma organizada, né? Opa, peraí, tem alguém me observando. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Se eu fizer isso, eu vou para o céu.
mas não é disso que se trata. O céu e o inferno estão dentro de você. É a sua própria consciência. Se você maltrata uma pessoa, você vai para o inferno. Por quê? Porque você vai sentir a agressão que você ofereceu para ela. E se você ama uma pessoa, e aí você começa a escolher, você começa a tomar consciência, você começa a escolher o caminho do bem, da saúde. E aí não tem outro caminho a não ser desembocar no serviço, né? E aí dentro desse alinhamento, aí você está livre para poder utilizar esses poderes, essas ferramentas que são a sua vibração e a sua mente. Ferramentas muito potentes, né? Então, dá medo, né? E, meu Deus. Antigamente, você começa a tomar consciência disso, né? Você já não pode mais fazer o que você fazia antes. Antigamente você fazia, tá tudo bem. O outro lá falava mal do outro por trás, fofocava, papapá. Tava tudo bem. Hoje em dia, com consciência, você começa a perceber que as suas palavras, elas precisam ser muito bem pensadas. Você só fala para edificar. Se não tem nada para falar, melhor ficar quieto. E poucos querem ter essa consciência, né? Porque a gente quer viver, a gente não quer soltar a vítima mesmo, pessoal. Essa que é a verdade. Danada, a vítima tá na portaria do eu inferior. É ela que abre toda a família monstro dentro de nós, né? E aí, então, você quer seguir num caminho bom? Se alinha com a pedra fundamental da vida nova, que é a autorresponsabilidade. É, ela é a pedra fundamental. Tudo aquilo que eu colho foi o que eu plantei, né? E sou eu que crio a minha realidade. Ok, pessoal. Uau, que coisas, né? Muitas coisas. Tudo para dizer. Eu falei que eu não sabia, né? Mas eu acabei. Eu também não sabia, estou aprendendo agora. Como ir além do espaço e do tempo. Então, estou aqui dizendo, né? Você vai além do espaço e do tempo porque esse serviço que você está se sintonizando, ele é eterno. Você vai estar sempre prestando ele, assim como você já vem prestando ele. E você só se esqueceu quando você entrou nesse corpinho aqui. Não tem espaço e tempo. Você continua seguindo no caminho do serviço, ao encontro de si mesmo. Anos, vidas. Aí a gente vem, entra no corpinho, esquece tudo de novo, aí passa por toda a história, formação da personalidade, os traumas, e aí temos que nos estudar de novo para entender o trauma, para entender o karma, para alinhar com o Dharma. A sua vida é o seu ouro, ela tem tudo, toda a informação que você precisa para se sintonizar com você mesmo, né? Só prosperidade, essa que é a verdade, só prosperidade. Né? Claro que em teoria tudo é muito lindo, né? Na hora que você tá ali no apuro de São João ali, aí que o bicho pega, né? Aí que vem o Thiago com esses papos mole aí, nossa, aquele negócio aqui tá pegando pro meu lado. É, pega pro meu também. Mas eu procuro me lembrar, né, disso aqui que nós estamos conversando. Ok, pessoal? Então acho que tá bom hoje. E aí a gente volta na semana que vem. Vou sugerir aqui só 5 minutos de silêncio, tá? Fechando os olhos, eu só vou mandar uma mensagem aqui para uma pessoa para avisar que eu vou.
Vamos lá. E obrigado, meus amigos, minhas amigas. É sempre uma alegria tão grande estar com vocês, assim, me alimenta tanto. Obrigado, viu? Beijos, boa semana.